Vamos estar lendo o livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo de número 13, para ganharmos tempo. Vamos estar aí, então, falando dos versículos 1 ao 13. Mas vamos ler o 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Esse versículo 13 está falando da unção de óleo sobre Davi. Samuel recebera então a ordem de Deus para ir até a casa de Jessé, ungir o novo rei. E nós vamos ver a história. Começa a narrativa da história nos capítulos anteriores, precisamente no capítulo 15, verso 11, e também o 23, a rejeição de Deus a Saul. Porque Saul vinha cometendo grandes erros, e o derradeiro foi quando Deus mandou que ele não poupasse nada, nem homem, nem mulheres, nem crianças, nem ovelhas, nem camelos, nem jumentos. E Saul traz lá então para sacrificar ao Senhor muito animal. E ele traz quando não era para poupar nada, era para matar tudo. E ele trouxe o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia. E diz ele que fez isso para agradar a Deus. Ora, se Deus precisa de sacrifício de tolo, tudo que Deus precisa é que lhe obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a Bíblia. E diz aí no texto, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Aleluia. E essa era a situação de Saul. E nós podemos entender que muitos já foram rejeitados pelo próprio Deus, porque não estão fazendo a vontade de Deus, e no momento da rejeição pode ter uma certeza: Deus já preparou alguém para substituir, porque não existe ninguém insubstituível. Deus rejeita Saul e já tem preparado na sua manga, podemos assim dizer, o próximo rei. E Samuel, ele não sabia, mas Deus já tinha preparado um novo rei. E aí começa o capítulo de número 16, que diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O interessante desse versículo, que Saul era rei, estava reinando, estava no seu posto, mas Deus estava dizendo a Samuel que já tinha rejeitado o rei, embora ele ainda estivesse ocupando o posto. É assustador essa palavra, porque muitos já foram rejeitados pelo Senhor, e Deus tem preparado substitutos. E aí nós podemos contextualizar em qualquer circunstância de qualquer igreja ou denominação que for, ou reinado, ou país, desde que o homem, aquele que está à frente, não está mais na direção de Deus. Então Deus vem dizendo: eu já rejeitei, não tenha pena, porque eu tenho preparado para mim o substituto. E a Bíblia diz que Deus falou a Samuel: enche o teu vaso. Aleluia. O vaso de profeta tem que estar cheio de azeite. E vem e enviar-te-ei a Jessé, o belamita. E dentre os filhos dele, foi o máximo que Deus falou
a Samuel era que um dos filhos de Jessé seria o rei. Deus, é claro, já sabia quem era, mas não disse a Samuel, mandou Samuel ir às cegas. Lá na hora, Deus iria revelar a Samuel quem era então o substituto, quem viria então no lugar de Saul, o segundo rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus, como nós vamos ver aqui. Samuel tinha que ter o vaso cheio de azeite. O profeta, para ter revelação de Deus, tem que ter o seu vaso cheio de azeite. O que Samuel sabia, a única coisa que ele sabia, é que era lá na casa de Jessé. Era um daqueles filhos lá. E lá poderia acontecer qualquer coisa. E no versículo 2 de Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Outra situação aqui triste, em se referindo a Saul. Samuel iria ver o substituto de Saul e teria que fazer isso às escondidas. Saul não deveria saber quem o ia substituir, porque eu tenho certeza, segundo o relato bíblico, e aqui trazendo para um contexto, logo Saul iria perseguir, como posteriormente perseguiu a Davi, mas imediatamente, sabendo ele que Samuel ungira o substituto, ele ia providenciar meios para matar aquele que então ia tomar o seu lugar. E diz a Bíblia, você vai na casa de Jessé e você vai convidar eles lá para o sacrifício. E lá eu vou te mostrar e vou te dizer o que tu vai fazer, Samuel. E você vai ungir aquele que eu vou te dizer. No versículo 3, era necessário que a unção deveria ser na presença de Jessé, na presença de todos os irmãos. E aqui, num primeiro momento, Samuel pensando e Jessé pensando, poderia ser qualquer um dos filhos de Jessé. E todos iriam ver a unção do óleo. Eles iriam ver o próprio irmão sendo ungido. Jamais eles imaginariam, haja vista que num primeiro momento Davi não foi convidado para estar lá na hora em que os seus irmãos desfilaram na frente de Samuel. Num primeiro momento, Davi estava fora dos projetos dos homens. Existem muitos Davis por aí que estão fora dos projetos dos homens, mas estão no projeto de Deus, escondidos lá entre as malhadas, entre as manadas de ovelhas, lá no gado, escondido lá no sereno, sofrendo a poeira no rosto, estão lá. E diz a Bíblia que Samuel fez como Deus falou para ele, chegou em Belém. E os anciões saíram ao encontro dele e, tremendo, perguntaram: é de paz a tua vinda? Samuel era homem de Deus e com ele estava o temor. Vejam aqui que quando aquele populacho, aqueles homens, aqueles anciões enxergaram Samuel, logo temeram, porque onde andava Samuel, andava o poder de Deus. Tinha-se, naquela época, temor das coisas de Deus. Oh, aleluia, que coisa gloriosa! E diz a Bíblia que Samuel responde: é de paz a minha vida, eu vim sacrificar. E Samuel diz assim: vocês se consagrem também, e vamos comigo ao sacrifício. E a Bíblia diz que ele se consagrou a Jessé também e seus filhos, e convidou a todos para o sacrifício. Todos eles deveriam estar em consagração. Antes da unção é preciso se consagrar. E nós vimos aqui, e podemos entender aqui, que a consagração dos filhos de Jessé era uma consagração aparente.
era uma consagração de interesse próprio, era uma consagração por interesse de cargos, era uma consagração para se projetarem, aleluia. Enquanto nos irmãos de Davi havia uma consagração falsa, fictícia, ambiciosa, na vida de Davi havia uma consagração sincera a Deus, uma consagração sem mistura, de Davi para com Deus, sem que ninguém o soubesse, do comprometimento de um homem para com Deus. E diz a Bíblia que entrando eles, ali entram agora então os filhos de Jessé, e Samuel viu a Eliabe, e logo pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel pensou, está perante o Senhor o seu ungido. Samuel, num primeiro momento, se impressionou com Eliabe, com a postura, com a beleza, com o tamanho, com as roupas, aleluia. Samuel ficou impressionado, e parece que nós estamos vendo nos nossos dias, aleluia, pessoas impressionadas com a aparência, aleluia, e se guiando pela aparência, ou talvez ainda como se vestem, pela beleza, pelo que possui, aleluia, para receber então projeções. Veja aqui que Samuel, sendo ele profeta e temente a Deus, ele num primeiro momento, ele se impressiona, aleluia. E quando talvez Samuel vá cometer um erro, o Senhor se manifesta e diz para ele, não atentes para a sua aparência, aleluia, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus se manifesta nesse momento em favor do escolhido, que não está ali no meio. Aleluia. Na maioria das vezes, em grandes consagrações e separações, os escolhidos de Deus nunca estão presentes. Estão lá na manada das ovelhas, passando trabalho. Aleluia. E com anseio na alma para fazer a obra de Deus, de verdade, com sinceridade e amor. E no versículo 8 diz a Bíblia que Jessé chama Aminadab e também faz passar diante de Samuel. E agora, com o discernimento de espírito, Samuel, aleluia, sabendo a posição de Deus, no versículo 8, Samuel entende que aquele também não era um escolhido. E a Bíblia diz que Jessé fez passar Samá, fez passar os outros filhos, e Samuel já sabia, conhecendo ele a posição de Deus, não é. O Senhor não escolheu estes. E aqui eu começo a ver então o espanto, o pasmo de Jessé, porque a escolha de Jessé poderia ser qualquer um deles ali, menos aquele que estava lá no campo. Todos menos Davi. Aleluia. Deus interferiu. E a Bíblia diz, assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? E Jessé respondeu, ainda falta o menor. Olha só o menosprezo, que nem o nome é citado aqui. E Jessé diz assim, está apacentando ovelhas. Era o pior serviço que se tinha naquela época. E aí Samuel fala da seguinte maneira, ninguém vai sentar enquanto esse aí não vier. A intervenção de Deus, Jessé chama Davi de menor e manda chamar quem não estava na consagração. Manda chamar quem não estava envolvido com o sistema,
quem estava lá apacentando as ovelhas. E a Bíblia diz que Samuel disse: nós vamos esperar de pé. Ninguém vai se sentar enquanto esse jovem que está lá, e nós precisamos conhecê-lo, não chegue até nós, até onde nós estamos. Ninguém senta. E nós sabemos que na tradição judaica, aquele que seria ungido receberia a cadeira da cabeceira da mesa, seria honrado no meio dos seus irmãos. Havia ali então uma grande expectativa, porque estava surgindo ali então, e agora nós podemos dizer assim, abrindo aspas, um azarão. Aquele que não fazia parte do sistema, aquele que não fazia parte da panela, aquele que não fazia parte dos gabinetes, aquele que não era a situação, estava então sendo chamado e poderia ele sim ser então escolhido. Havia ali um frenesi, mas uma coisa era certa: ninguém poderia se sentar. Aleluia. E a Bíblia diz: então mandou buscá-lo e fê-lo entrar. E ele era ruivo, e de belos olhos e de boa aparência. E aí, queridos irmãos, não foi da cabeça de Samuel, não. Porque o livro registra no versículo 12 do capítulo 16 de 1 Samuel: disse o Senhor, levanta-te e unge-o. É este mesmo. Aleluia. Veja que Deus não falou o nome. Já não falaram o nome, Deus também não falou. Mas é esse aí, pode ungir, porque o meu poder vai se manifestar na vida dele. Entra no nosso meio e ser ungido por Deus. Estava fora dos planos do Pai, estava fora dos planos da família, mas estava no plano de Deus. Oh, aleluia! Quantos dos nossos estão fora dos planos dos pastores, estão fora dos planos, aleluia, dos homens, mas estão lá na mão de Deus, esperando só a oportunidade do próprio Deus o erguê-los e o nome de Deus ser glorificado em mais um ungido que Deus está preparando para levantar. Oh, aleluia! Diz a Bíblia no versículo 13, que ora lemos como texto inicial: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Aleluia! Aquele que não tinha importância nenhuma, aquele que era desprezado, menosprezado, rejeitado, aquele que era deixado de lado, agora estava sendo ungido no meio daqueles que se achavam maior que ele, melhor que ele. Aleluia! No meio, para todo mundo ver quem é que Deus escolhe. Oh, aleluia! Porque é assim mesmo. Os homens têm as suas escolhas. Oh, glória a Deus. Mas Deus tem a escolha dele também. E a escolha de Deus é que prevalece. Oh, aleluia. E a Bíblia ainda conclui o versículo 3, que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, aleluia. Glória a Deus. E nós sabemos que Davi fora ungido em 3 lugares. Aqui, como nós fizemos menção em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, Davi foi ungido em sua casa, num primeiro momento. E em 2 Samuel capítulo 2, verso 4, Davi foi ungido sobre a casa de Judá. Aleluia. Onde ele reinou por 7 anos. E em 2 Samuel capítulo 5, verso 3, Davi foi ungido sobre Israel, onde ele reinou 33 anos. Um ministério de poder, um guerreiro usado nas mãos de Deus e que está aí na genealogia de Jesus Cristo.
Alguém que saiu do anonimato e Deus o levantou com o seu poder, com a sua autoridade. E receba, meu irmão, minha irmã, essa palavra no nome de Jesus. E entenda que se você vive uma vida de comprometimento com Deus, você pode ser sim um da vida a vida. E Deus pode estar te preparando para uma grande obra. Receba em nome de Jesus essa palavra. Amém e amém.